Augusto Melo respondendo às críticas que vem sofrendo. Dá para dizer que as declarações do Augusto repercutiram muito mal dentro e fora do Parque São Jorge. Preciso contar também sobre uma iniciativa do Flamengo que irritou vários dos clubes grandes do futebol no Brasil, as últimas do mercado, bastidores e finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre Zidane, você lembra dele, né? Jogador com passagens por São Paulo, Goiás, Corinthians e que recentemente foi técnico do Timão. Ele ficou como treinador do Corinthians do Sub-20 e do Sub-23 entre janeiro de 2021 e julho de 2024. Pois bem, a Polícia Civil de São Paulo, o GAECO e a Polícia Federal estão investigando o Zidanilo e a suspeita é de que ele tenha participação no PCC, a maior facção criminosa do país. Danilo foi citado em uma investigação que o ligam a um esquema de lavagem de dinheiro. O PCC tem tentado utilizar as mais diversas formas para lavar o dinheiro sujo que ele consegue com o tráfico de drogas. E um desses caminhos seria na seleção de jovens atletas que seriam agenciados por pessoas ligadas à facção criminosa. E aí que o Danilo entraria de acordo com a polícia. O Danilo seria uma espécie de seletor. Ele escolheria, indicaria, confirmaria quais jogadores têm e quais não têm talentos para serem adquiridos por pessoas do PCC. Só para completar, o Danilo vai ser ouvido, vai ter direito à defesa. Torço muito para que não seja verdade. O Danilo sempre se mostrou um cara muito bacana. Tomara que não tenha participado desse tipo de situação. Só para registrar, para finalizar de vez, a expressão usada pelo pessoal da polícia é de que o Danilo seria um crivo técnico. Então, é ele que daria ou não aval para que nomes de jogadores pudessem ser contratados e agenciados pelo crime organizado. Hora de falar sobre Augusto Melo, o presidente, ou melhor, o ex-presidente alvinegro, decidiu se pronunciar depois de mais ataques contra ele. O Augusto sofreu um impeachment no mês passado, diante de uma série de circunstâncias que desabonaram sua presidência. A nova treta envolvendo Augusto tem a ver com a 5ª condenação do Corinthians na FIFA. Algumas dessas condenações já se transformaram em transfer ban, porque também tiveram a ratificação do comitê, do Conselho Arbitral do Esporte, que funciona como uma espécie de segunda instância. Outras ainda vão passar pelo crivo do CAS. Mas a última dessas condenações na FIFA se deve ao não pagamento da compra de José Martínez, volante venezuelano que pertencia ao Philadelphia Union. Negócio havia sido fechado justamente pelo Augusto Melo, operação de 1.700.000 euros. O Corinthians, 1.700.000 dólares. O Corinthians pagou 200.000 dólares e as 3 prestações que viriam de 500.000 dólares cada uma, nenhuma delas foi paga. O Philadelphia Union foi à FIFA e conseguiu a condenação em primeira instância. O Augusto usou suas redes sociais para dizer o seguinte, abre aspas, não é mais problema meu. A partir do segundo semestre do ano passado, tivemos autorização dos departamentos financeiro e jurídico para todos os jogadores comprados. Nos tiraram do poder para poder assumir o Corinthians. É um problema deles daqui para frente. Receitas eu deixei bastante. O Augusto ainda completa com a seguinte frase, abre aspas, no ano passado arquei com um monte de situações. Paguei direito de imagem, transfer ban também. E não deixei chegar a esse ponto. Parem de ficar jogando tudo nas minhas costas. Já não estou mais lá. Tem que cobrar quem está lá, porque está manchando a imagem do Corinthians. Essa última frase é espetacular. O cara que saiu da presidência do Corinthians por conta de um impeachment que teve como caso central algo que virou alvo de escândalo policial, um envolvimento no pagamento de uma comissão da Vaidbet, cuja polícia, o Ministério Público e a própria Justiça entendem que o Augusto Melo e seus pares burlaram e criaram um fantasma para receber o dinheiro para se beneficiar, e o cara termina o discurso dele falando que os atuais dirigentes mancham o Corinthians. Gostaria muito de saber a sua opinião sobre o tema, já uso o espaço para comentário e registro o que você pensa, beleza? Hora de falar sobre o Corinthians, que quitou prêmios atrasados em relação a seus atletas. O título do Campeonato Paulista e a classificação para as competições internacionais via brasileiro do ano passado seguiam pendentes e foram quitadas na última semana.
no início do ano com muitas dificuldades financeiras, o então presidente do Corinthians, o Augusto Melo, se juntou aos atletas e pediu uma paciência e uma atenção para que essa dívida fosse parcelada em 3 vezes. A última dessas 3 parcelas venceu na semana passada e foi quitada. Dá para dizer que, com exceção a Memphis Depay, todos os atletas já tiveram um prêmio do Campeonato Paulista zerado. O Memphis necessitou de uma condição especial, até porque o contrato dele previa o pagamento de 4 milhões e 700 mil, uma baita grana, muito acima de todo o restante do elenco. Importante contar também que o Corinthians ainda deve por Memphis bônus por gols e assistências no seu primeiro ano de contrato e de luvas, referente a também o início do segundo ano de contrato. Uma dívida que chega mais ou menos na casa dos 20 milhões de reais. Essa grana está sendo parcelada e será paga ao longo dos próximos meses. A má notícia para o corintiano, não tem um dia sem más notícias do Corinthians, né? Diz respeito a mais uma condenação agora na FIFA. A principal entidade de futebol reconheceu uma dívida que o Corinthians tem com um time chamado Philadelphia Union. Essa equipe dos Estados Unidos cobrava o não pagamento pela venda de José Martínez. O Corinthians comprou o venezuelano por 1 milhão e 700 mil dólares. Pagou 200 mil dólares à vista e os outros 1,5 milhão seriam quitados em 3 vezes. Adivinha quantas dessas parcelas o Corinthians quitou? Nenhuma. E aí o Philadelphia Union foi cobrar isso na FIFA, que reconheceu a dívida. Hoje o Corinthians deveria quitar algo na casa dos 8 milhões de reais, mas vai preferir recorrer à Corte Arbitral do Esporte. A tendência é que a Corte Arbitral efetue mais uma punição ao Corinthians, só que o Timão ganha tempo para fazer esse pagamento, embora esses 8 milhões de reais certamente vão ultrapassar 10 milhões até que o julgamento seja concluído. Corinthians que já deve hoje 82 milhões de reais em processos na Corte Arbitral do Esporte, 41 milhões ao Santos Laguna pelo Félix Torres, mais 41 milhões de reais a Matias Rojas. O que você pensa sobre todas as informações? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. E essa história de que André Sanches está de volta à diretoria corintiana. O rumor começou quando se descobriu que o ex-presidente esteve na Caixa, reunido com Osmar Stabile e representantes do banco, para tratar sobre o financiamento do estádio. A coisa repercutiu muito mal entre torcedores comuns do Corinthians e também entre os organizados. Representantes da Gaviões estiveram no Parque São Jorge nessa quarta-feira para conversar e cobrar o Osmar Stabile, até porque uma das promessas de campanha do Stabile é de que não contaria com a ajuda de André Sanches, do Yuri Monteiro Alves e companhia. O Stabile não estava no Parque São Jorge, ou seja, não se reuniu com a torcida, mas fez questão de se pronunciar para tentar colocar um ponto final nessa história. Abre aspas para o Stabile: quando cheguei para a reunião, o André já estava lá. Provavelmente alguém o chamou e não fui eu. O Andrés falou que foi lá para apresentar as pessoas. Ficou um tempo e saiu para fumar. Eu falei por 5 minutos com ele, até porque a reunião durou apenas 15 ou 20 minutos e o Andrés só esteve no início. De qualquer maneira, dá para dizer que há muita pressão, especialmente externa, contra a presença do André Sanches, que segue super importante na vida política do Corinthians. Ele tem enorme ascensão em relação a vários dos membros do Conselho Deliberativo. Entre os sócios, dá para dizer também que Andrés tem bastante moral. Da porta para fora do Parque São Jorge, a situação é diferente. Torcida organizada e torcedores comuns entendem que o ex-presidente mais prejudicou do que beneficiou o clube. Só para completar sobre o Timão, registrar que o filho de Christian, você lembra do Christian Baroni, volante que jogou pelo Atlético Paranaense, pelo Corinthians? Pois bem, o filho dele joga no Timão. O Christian Júnior teve recentemente seu salário aumentado, para que a multa também fosse reajustada. Ele ganhava 3 mil reais por mês e passou a ganhar 10 mil mensais. Dessa maneira, a multa saltou de 6 milhões de reais para 20 milhões de reais para clubes de futebol no Brasil. Christian Júnior é atacante e um dos destaques do time sub-17. Valeu, família. Então é isso. Ficamos aqui com aquele giro de notícias do Corinthians. Informações exclusivas e atualizadas para você não perder nada. A gente fica por aqui naquele pique, naquele ritmo. Um grande abraço para você. Segue nós para mais. Até o próximo vídeo. E vamos com tudo para cima. E vamos que vamos. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Vamos lá, fui, tchau. Valeu.